senhores telespectadores, nestes montes de correio, que são assim aos sacos, que eu recebo todas as semanas, veio um convite que tem na capa uma vista de Lisboa, e uma vista muito bonita, e a exposição chama-se Olhar e Sentir Lisboa. Bom, e esta frase emocionou-me, porque realmente Lisboa é uma cidade que eu gosto muito de olhar e, sobretudo, sentir. Eu até já em tempos escrevi um livro sobre Lisboa, Os Semblantes de Lisboa. O livro foi publicado, não sei porquê, o livro desapareceu completamente, não há em bibliotecas nem parte nenhuma, Os Semblantes de Lisboa, mas aí digo bem até que ponto eu gosto de olhar e de sentir esta cidade de Lisboa. É uma cidade, de certo modo, única, com características de luz, de história. Bom, e, portanto, resolvi vir aqui. Vim aqui, é uma exposição, aliás, de um pintor que eu conheço há muito tempo, o pintor João Mário, que tem em Alenquer um museu com mais de 600 quadros, onde toda a gente pode entrar sem ninguém pagar coisa nenhuma. Bom, ele dedicou a sua vida a apresentar aos portugueses um panorama do que foi a pintura figurativa portuguesa no século XIX e XX, e tem lá 600 quadros que oferece ao país. Isto a mim emociona-me. E, portanto, era mais uma razão para vir aqui e vim ver Lisboa. Aqui, por exemplo, vem o Tejo, o Panteão de Santa Engrácia, ali São Vicente de Fora, mas há aqui muitas vistas de Lisboa. Ocorreu-me, portanto, a pretexto disto, fazer uma pequena história de Lisboa. Porque os lisboetas vivem aqui, em Lisboa, e não conhecem a história da sua cidade. Nem a história, nem nada. Os lisboetas não sabem nada da terra em que vivem. Bom, eu não acho bem, Acho que Lisboa é uma coisa importante em Portugal e, por isso, este programa vai ser uma breve história de Lisboa. Todos os historiadores de Lisboa estão de acordo num ponto. A cidade é muito antiga, é mesmo pré-histórica, deve ter vindo dos tempos do Neolítico e nasceu aqui neste morro onde agora está o Castelo de São Jorge. É um morro que tinha de um lado uma ribeira, que hoje é baixa, do outro lado outra ribeira e portanto, e à frente o Rio Tejo. Portanto, estava defendido de todos os lados. Cidade pequena, porque aquele morro é pequeno. Bom, os romanos chegaram, tomaram conta dessa cidade e, nessa altura, deram-lhe o nome, ou tinha já o nome de Ulicipó. Isto no século II e I a.C. Até aqui, toda a gente está de acordo. Bom, o pior é logo a seguir. E de onde é que veio a palavra Ulicipo? Ulicipo está-se mesmo a ver, então, Ulisses é um herói da Guerra de Troia, vinha lá da Guerra de Troia, andou por aí, com certeza que chegou aqui, Ulisses, e Pó é um sufixo que significa cidade, portanto, cidade de Ulisses, nada mais claro. Até houve outros que inventaram uma ainda mais bonita, não era bem o Ulisses, era uma Elisa. Nisto de Elisas, há muitas Elisas boas, Elisas más. Esta era uma Elisa boa, Ulicibona, Lisboa. Bom, o pior é que nem Ulisses, nem Elisa, nem nada disso tem existência histórica, são puros mitos, são imaginações dos poetas e, portanto, isso não podia ser. Então vieram os sábios e substituíram a ideia da cidade de Ulisses por uma lenda que me parece, olha, que vale tanto como a lenda de Ulisses. Diz que
Na Fenícia havia duas palavras, Uri e Sipo, palavras parecidas com estas, que significariam uma baía tranquila, uma baía amena. E daí ficou a cidade de Uri-Sipo. Bom, devo dizer que não há possibilidade nenhuma de os fenícios virem de tão longe. A Fenícia, lá no fundo do Mediterrâneo, e eles pelo caminho encontraram tanta baía, porque eles só navegavam, como sabem, de dia. À noite recolhiam-se assim na foz de um rio, num recanto, onde não houvesse ondas, e dormiam ali. Portanto, da Fenícia aqui encontraram milhares de baías amenas. Porque é que só esta aqui ia ser baía amena? Isso não tem sentido. Além disso, não era nada amena, porque isto era povoado de povos ferocíssimos. E eles tiveram que se fortificar ali no alto do castelo para se defender exatamente destes povos que os atacavam. Portanto, Bom, eu julgo que um investigador brasileiro que se chamava Arlindo de Souza descobriu a verdade. Só que descobriu à tarde, em 1948, nessa altura já tinham morrido as grandes autoridades. Por exemplo, o grande Zé Leite Vasconcelos, bastava ele dizer para ficar dito para todo sempre, e este homem publicou um livro chamado Os Nomes de Lisboa, este Arlindo de Souza, mas esqueceu. Bom, o que este homem disse é importante, e quem gostar de história de Lisboa, tome bem nota disto. Ele diz o seguinte: há uma descrição geográfica de toda a península, que é um livro chamado, um poema, A Hora Marítima. A Hora Marítima é um poema de um poeta chamado Aviano, um poeta já relativamente moderno, é do século IV depois de Cristo. Mas ele diz que decalcou documentos muito antigos, documentos que no tempo dele já tinham quase 1000 anos, documentos talvez cartagineses, e que é daí que ele tira as informações que dá sobre a península. Ele diz isso, e isso hoje está provado. Está provado que a Hora Marítima dá-nos uma imagem da península cerca de 1000 anos antes de Cristo. Ora bem, ele faz esta descoberta que para mim é muito importante. Nessa descrição fala-se em 21 rios que há na península. Todos eles sabem quais são. Falta um. Falta aquele. Falta o Rio Tejo. Ora, o Rio Tejo é o mais importante de todos os rios da península. Toda a gente sabe isso. Portanto, é impossível que o nome do Tejo não esteja lá. E realmente o que lá está é um nome que nunca ninguém soube o que queria dizer, nunca ninguém descobriu, que até está escrito, a palavra foi emendada, não se lê bem, mas parece que é Lissos ou Luços. Lissos ou Luços. Ora bem, e esse seria, diz Arlindo de Souza, seria o nome do Tejo. O que me parece inteiramente certo, porque Lissos ou Luço deu até Lusitânia. É possível que isto até tenha a ver com o facto do rio Guadiana, no tempo dos romanos, chamar Anas. As terras que ficavam entre o Luço e o Ana eram os lusitanos. É muito possível isto. Realmente a Lusitânia está ligada ao Tejo. É toda esta grande bacia do Tejo, que entra por castelo adentro, que chamava a Lusitânia, a terra onde moravam os lusos que tomaram o seu nome do rio. Olhem, da mesma maneira que, por exemplo, na Península Abética, no nome do rio Betis, que é o Guadalquivir, ou em Portugal, até o Douro, no nome do rio Douro, o Minho, no nome do rio Minho. É absolutamente natural que a Lusitânia tomasse o nome do rio que a banhava. E o rio que a banhava, aí Arlindo de Souza tem toda a razão, era aquilo a que os romanos chamavam Tagus, mas antes dos romanos chamava Lisso ou Lusso. Bom, foi cidade romana, não muito grande, a gente conhece o teatro romano, infelizmente ainda não puseram todo,
enfim, à vista. Mas ele é um pequeno teatro, é um teatro que levava pouca gente, portanto isso é do tempo de Nero já, do século I da era cristã. E é uma pena que esse teatro não esteja à vista. Mas não é um teatro grande, isto era uma cidade pequena. E depois os romanos também não cresceu muito. Depois os romanos vieram os bárbaros só partiram tudo, não fizeram nada. E os visigodos estiveram cá, mas também não fizeram nada. Depois vieram a invasão berber, os mouros. Eram os mouros que estiveram aqui desde o século VIII até ao século XII, portanto 500 anos. Mas também não há vestígios de coisas deles, não. Eles devem ter aqui feito umas hortas, umas coisas à volta, mas isto não era importante. E não era importante porque, reparem, isto ficava fora do mundo mediterrâneo. O Mediterrâneo é que era o coração do mundo. Lá é que havia as civilizações, isto ficava fora. Portanto, estar aqui uma terra, enfim, isto é conquistado por Dom Afonso Henriques, como todos sabem, no ano de 1147. Também se julga que nessa altura poderia ter aqui 12 mil habitantes, portanto, também de uma vilória de província, mas já tinha uma muralha, que é aquilo que nós hoje chamamos a Cerca Moura. Bom, com a conquista de Dom Afonso Henriques não era importante, e a prova está em que ele conquistou em 1147, mas o primeiro fural só o deu em 1179, quer dizer, 32 anos depois. Isto só pode ter um sentido, é que a comunidade cristã que vivia aqui não era importante, não era notável, porque só 30 e tal anos depois é que tem fural. Bom, só que com Dom Afonso Henriques, como sabe, isto já foi conquistado com a ajuda dos cruzados. Cruzados vinham lá do norte da Europa, vinham lá do norte da França, da Inglaterra, da Alemanha, da Escandinávia, eram milhares de guerreiros que se dirigiam para a Terra Santa, e o Dom Afonso Henriques pediu-lhes: ajudem-me aqui a conquistar isto. E alguns até cá ficaram, muitos ficaram cá. Bom, portanto, as cruzadas é que estabelecem uma grande linha de navegação do norte para o Mediterrâneo. Isso faz crescer rapidamente o Porto, porque era lá que eles entravam para se abastecer de carne. Isso faz crescer rapidamente Lisboa, porque a gente sabe que em Lisboa, a cidade que Dom Afonso Henriques tomou, é rodeada pela Cerca Moura, e a Cerca Moura é assim, ela tem poucos hectares, mas isto é no século XII, agora reparem, no XIV, já a Cerca Moura é substituída pela Muralha Fernandina, e a Muralha Fernandina é incomparavelmente maior que a Cerca Moura. Bom, a Muralha Fernandina é a Lisboa do século XIV. Cresceu porquê? Cresceu porque as armadas que vêm do norte para o Mediterrâneo, as armadas que vão do Mediterrâneo para o norte, entravam em Lisboa. Aqui, Lisboa, neste rio, aqui vinha ter o vinho do Ribatejo, vinha ter o belíssimo azeite, aqui vinha o trigo. Isto era uma terra rica para abastecer as armadas. Isto era um porto e uma escala de passagem. Depois veio o século XV, e no século XV, eu chamo o século XV ao tempo de Lisboa nau Catarineta. Lisboa desenvolve-se muito depressa, porque no século XV, reparem, reina Dom João I, reina o rei Dom Duarte, é no tempo dele que a gente vai à Madeira e aos Açores, reina o Dom Afonso V, é o tempo das conquistas africanas, é o tempo da exploração da costa da África, é o tempo do infante Dom Henrique, o grande navegador, reina o rei Dom João II, é o rei que tem a ideia das Índias, já partem daqui, é daqui, do Tejo, que partem os navios que vão descobrir o caminho até à Índia. É um tempo de grande desenvolvimento. E no fim do século temos o prémio do nosso esforço. Os navios portugueses conseguiram ligar diretamente a Europa à Índia. Por isso, o século XVI é um século de ouro, o século de ouro na primeira parte. O século XVI em Portugal, a gente deve pensar que é o século da Índia, é o século do Brasil, é o século da pimenta, o século da especiaria,
É o século do rei Dom Manuel, é o século da Torre de Belém, é o século dos Jerónimos. Bom, mas depois de 1550, é o século da Inquisição, é o século dos autos de fé, é o século do Dom Sebastião, é o século da tragédia de Alcácer Quibir, é o século de uma cidade sem rei nem roque, de uma cidade que tem o rei em Madrid, porque é em 1580 que o rei deixa de ser português. Bom, é o nosso século XVI. Bem, o século XVII é o século da Restauração, está devota uma grande parte das igrejas de Lisboa são do século XVII e a cidade cresce lentamente. Depois é o século XVIII. No século XVIII há duas metades. A primeira metade, Dom João V. É o século do aqueduto. É o século do ouro do Brasil. É o século, enfim, de fartura. Depois, a segunda metade. É já a metade de Pombal. É um século de poder duro. É o século do terremoto, que arrasou uma grande parte de Lisboa, mas levou a reconstruí-la mais bela que era de antes. Bom, os grandes progressos são no século XIX. O século XIX, eu chamo-lhe o século do comboio e do romantismo. O século XIX, a primeira metade do século XIX, também aqui é uma metade de guerras civis, uma Lisboa devota e triste. O rei, para fugir das invasões francesas, vai instalar-se no Brasil, volta a ser uma capital sem rei, sem governo, sem tribunais. Depois vêm as invasões causaram gravíssimos estragos em Portugal. Vem a Guerra Civil também foi um tempo de crise permanente, e só depois da regeneração, e a regeneração é de meados do século 1850, é que isto começa a andar para a frente. Bom, nessa altura fazem-se as obras públicas, fazem-se as primeiras linhas férreas. As linhas férreas permitem trazer até Lisboa todas as riquezas aí da Extremadura, podem vir aqui, embarcam, vão para o Brasil, vão para a África, vão para toda a parte, e cria-se com essa riqueza uma classe nova. Olhem, a classe que faz as avenidas novas. Aqueles palacetes, aquelas casas, têm um grande corredor, uma porta e outra porta e outra porta e outra porta e outra porta, não tinham nenhuma casa de banho, mas tinham para aí 20 divisões. Os palacetes dos proprietários que acodem a Lisboa, ao mesmo tempo uma grande cidade de exportação. Enquanto vêm gente rica que se instala aqui a viver muito bem, vêm também milhares e milhares de pessoas das nossas pobres aldeias que se metem nos veleiros, nas naus que os levam para o Brasil. Portugal quase se despovoa para povoar o Brasil. Lisboa é uma cidade contraditória, uma cidade que enriquece por dentro, mas que tem uma hemorragia, cresce para fora. E chegamos, reparem, assim, até ao século XX. O século XX, que eu ainda conheci no princípio, o século das Avenidas Novas, o século em que havia muitos carros puxados a cavalos. Quando se queria chamar um carro para sair, dizia-se ao morto de fretes, chame-me um trem. Um trem, eram dois cavalinhos que vinham trazendo um carro com uma capota preta, e era o trem que nos levava à estação. Eu sou desse tempo, eu andei nos trens, mas já havia os elétricos, e a cidade cresce muito rapidamente, porque, entretanto, aparecem uma forma nova de construir, o betão armado. O betão é um cimento, um pó, mas encontrou-se maneira de introduzir interiormente barras de aço, e o aço com o betão permite fazer uma viga enorme. Reparem, quando a viga é de madeira, uma viga de madeira com mais de 7 metros de extensão já tende a vergar, já faz uma flecha. Mas se for de betão, com muito ferro, pode ter 7, pode ter 10, pode ter 15. A viga de betão não tem limite, a não ser realmente o que o arquiteto lhe quiser dar. Aquilo é ferro contínuo, e isso permite fazer vãos enormes, fazer edifícios com altura desconhecida, como de antes não havia.
Antes, as casas eram feitas de alvenaria, com pedra sobre pedra, e ninguém, mesmo no tempo do Pombal, ninguém ia além do 3º ou 4º andar. Agora, há 40 e 50 em Lisboa, não sei quantos há, mas já há aqui grandes prédios. Ao mesmo tempo, é a cidade do automóvel. O automóvel, que eram tão raros quando eu comecei a ver Lisboa, a gente até olhava, olha lá vai um automóvel. Quando era pequenino não nos diziam automóvel, diziam, olha um pó, porque eles tinham uma buzina, fazia pó, pó, pó. Agora o automóvel tomou conta da cidade, já quase não há lugar para nós. E eu sei que recentemente foram tomadas medidas inteligentes, porque esta Lisboa está a tornar-se intransitável. A cidade está inteiramente cheia, está uma indigestão de automóveis. É a Lisboa que nós temos. Em todo caso, para mim, é uma cidade bonita, bonita. Eu penso que foram realmente as cruzadas que fizeram de Lisboa uma cidade importante. Tão importante que o Dom Afonso III, como sabem, no século XIII, pôs aqui a capital do país. Bom, e depois é realmente em Lisboa que se dão as grandes transformações políticas que são a nossa história. É aqui a grande crise que leva ao trono o mestre Davis, porque isto, no fim do século XIV, já tinha muita gente do povo, artesãos, mercadores, calafates, homens da Ribeira. A cidade vai crescendo, e é curioso, vai sempre crescendo no sentido da barra, porque é do mar que vem a riqueza. A cidade não cresce em direção ao Val de Santarém, não. A cidade nova cresce em direção ao mar. Depois, com a nova dinastia, vêm os descobrimentos, e assim, mais outro movimento já tira em direção ao mar. É, como sabem, o rei Dom Manuel tenta fazer a capital do Palácio Real em Belém. Pode-se dizer que, de certo modo, a cada impulso, a cada crescimento da burguesia, da classe média, sucede-se uma revolução que muda o regime. Bom, hoje estamos aqui, eu estou aqui numa parte de Lisboa que ficava fora da cerca moura, fora da muralha velha. Por isso, olhem, vem daqui, vê-se ali as torres de um mosteiro, chamam-lhe São Vicente de Fora, porque estava fora da muralha velha, mas já dentro da muralha nova, da muralha do Dom Fernando. Olha, o nosso Camões escreve nos Lusíadas: e tu, nobre Lisboa, que no mundo facilmente das outras és princesa, edificada foste do Facundo, por cujo engano foi Dardânia acesa. Bom, estes últimos versos precisam explicados, porque o Facundo, quer dizer, o eloquente, por cujo engano, o engano é o ardil do cavalo de Troia, foi com os cavaleiros que estavam escondidos no cavalo que pegaram fogo à cidade de Troia e conseguiram, portanto, que os gregos ganhassem. É o Facundo, o eloquente, por cujo engano, por cuja habilidade foi Dardânia incendiada. Bom, mas o importante é isto. Ele diz que Lisboa podia facilmente ser princesa de todas as cidades. Princesa está no sentido latino de princeps, a primeira. Podia ser, mas efetivamente não foi. Paris era maior, Roma era maior, Londres era maior, Viena era maior. Havia muitas cidades na Europa que eram bem maiores que Lisboa. Porque é que Lisboa, com este porto magnífico, este porto foi do século XVI até ao século XIX, talvez ao princípio do século XX, o porto mais próximo da Europa, da África, da América do Sul e da Ásia. Era daqui que saíam os galeões que iam para todo o mundo. Porquê é que Lisboa não ficou uma das maiores cidades do mundo? Bom, há muita explicação, pode-se dizer muita coisa,
Pode-se dizer que nós nunca tivemos grandes empresários, pode-se dizer que nós expulsámos os judeus, pode-se dizer que realmente a perseguição religiosa do século XVI, da Inquisição, atrasou muito o país, partiu-lhe a coluna vertebral. Mas eu prefiro outra explicação que também é verdadeira. Foi esta cidade que, por esse mundo além, criou cidades tão belas como o Rio de Janeiro, que é sem dúvida nenhuma a mais bela cidade do mundo. E olhem, quem lhes diz isto já deu a volta ao mundo, nunca vi nada tão bonito. Num dia claro, aquele Rio de Janeiro é realmente a cidade maravilhosa. Criámos São Paulo, a maior cidade do mundo no hemisfério sul. Criámos o Faial, criámos o Funchal, criámos a praia, criámos a Longínqua, a Macau, desenvolvemos Goa. Nós povoámos o planeta de lindíssimas cidades. Não admira que quem, ao longo do tempo, foi dando tanto, tenha guardado tão pouco para si próprio.